Tudo bom, gente? Vamos lá? Uma aulinha sobre bandeirismo, certo? Lembrando para vocês, bandeirismo é um processo de expansão da ação colonial portuguesa no Brasil, correto? Devemos lembrar do bandeirismo como uma resposta à crise econômica que o açúcar naquele momento enfrentava, principalmente após a expulsão dos holandeses, em 1654. Certo? Então, naquele caso, o Estado português tinha que encontrar outras opções econômicas dentro do território brasileiro. Se a economia açucareira litorânea está enfrentando um processo de dificuldade, né, essa riqueza, essa oportunidade econômica, ela tem que ser procurada além do litoral, ou seja, no interior da terra brasileira. Essa é a questão, certo? Então, podemos colocar como causas do bandeirismo a crise da economia açucareira e a necessidade de se descobrir uma economia alternativa. Correto? O que mais que eu tenho que lembrar da questão do bandeirismo? Você tem que lembrar que, às vezes, a prova cobra o estabelecimento de diferenças entre entradas e bandeiras. Entradas são movimentos de interiorização, né, incentivados, bancados pelo Estado português, pela metrópole, certo? Portanto, é uma iniciativa estatal, correto? E que, na medida do possível, respeita o Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras, elas têm um caráter privado, particular, certo? E necessariamente não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, correto? Ronaldo, o que essas bandeiras visam no interior do Brasil? Elas buscam essencialmente nativos para o cativo, ou seja, eles querem escravizar o gentio da terra, escravizar os índios para vendê-los como mão de obra escravizada, certo? Principalmente nas lavouras do litoral, e também, óbvio, certo, tentar descobrir minérios, pedras preciosas. Esses são os objetivos cruciais, mais importantes, né, do bandeirismo, correto? Uma outra coisa que as provas cobram é a questão da participação vicentina, ou seja, São Paulo. Porque São Paulo é basicamente o centro dessa atividade de interiorização, de expansão, no caso ligado ao bandeirismo, né? Vocês têm que lembrar que São Paulo, naquele momento, é uma área economicamente muito pobre, frágil. Por quê? Porque ela está desconectada daquela economia litorânea que ligava o Brasil ao mercado externo, certo? Então, São Paulo, nesse momento, século XVII, né, final do século XVII, início do XVIII, não é uma área rica, muito pelo contrário, né? E essa área com que enfrenta dificuldade, que é frágil economicamente, ela enxerga nessa oportunidade de interiorização, né, uma possibilidade de enriquecimento daquela gente lá, né? E tem uma outra coisa também, né, que aí entra a questão geográfica. Se você está falando de um processo de interiorização, você tem que lembrar que São Paulo, enquanto cidade, ela está lá em cima do platô, ela já está no interior da terra, certo? No caso do território brasileiro. Então, isso favorecia, né, esse núcleo de povoamento já no interior, já distante do litoral, certo? Favorecia que essa população que morava nessa cidade, lembram? Inicialmente organizada em torno de um colégio jesuíta, né, num processo de conversão de gentio. Então, isso favorecia com que a população daquela região já interiorana, né, adentrasse ainda mais o território, buscasse essas riquezas, sejam nativos para o cativo ou pedras preciosas, né, ou minerais, né, que eles achassem essas oportunidades econômicas, vamos colocar assim, correto? Sabendo quais são os objetivos, quais são suas características, certo? Desculpa, e as diferenças entre entradas e bandeiras, aí a gente começa a falar de tipos de bandeirismo. Tá? Alguns classificam basicamente 4 tipos de bandeirismo. O primeiro, né, como resposta àquela crise econômica açucareira, a falta de cativos, de seres escravizados de origem africana, né, o primeiro ciclo que se manifesta é o ciclo de caça ao índio, também chamado de ciclo de preação. Ou seja,
os paulistas, os vicentinos, eles vão buscar no interior da colônia, certo? Nativos para escravizar. Normalmente, eles já vão buscar esses nativos aculturados, ou seja, que estejam sendo já, né, cristianizados. Portanto, as áreas de catequese, né, essas áreas de atuação dos jesuítas e outras ordens religiosas ligadas à conversão dos gentios, elas serão alvos dos ataques desses bandeirantes. Não é à toa que tem como consequência disso conflito entre as partes. As guerras guaraníticas, as guerras jesuíticas, principalmente no sul do Brasil, para onde normalmente esses bandeirantes se dirigiam para buscar esses nativos, certo? Se ele já está, se ele não é bugre, se ele não é brabo, ele já está aculturado, entre aspas, ele já sofreu por aquele processo de conversão, né? Ele é mais fácil de ser dominado, até porque ele está reunido, né, numa missão, num aldeamento, correto? Um segundo tipo de bandeirismo, né, é o minerador. E aí você fala de um ciclo de prospecção, de busca desses minerais, né? Colocam que já por volta de 1690, né, no final do século XVII, ainda no território paulista, já se encontram as primeiras jazidas, primeiras áreas mineradoras no Brasil. Posteriormente, isso vai se espalhar para as Minas Gerais, para a Bahia, para o Mato Grosso, para Goiás, mas esses primeiros indícios minerais são encontrados ainda dentro do território paulista, no final do século XVII. Portanto, você caracteriza um bandeirismo minerador, um ciclo de prospecção, de pesquisa e, posteriormente, o chamado grande ciclo do ouro e diamante. Certo? Tem um terceiro tipo de bandeirismo, que é chamado de bandeirismo ou sertanismo de contrato, né? Que é a rapaziada limpa-trilho. Por quê, Ronaldo? Porque são os bandeirantes que serão contratados ou pelo Estado português ou pela elite local para resolver problemas. Por isso que eu brinquei, ó, limpa-trilho, colonial, certo? Ronaldo, que tipo de problema o Estado português ou a elite colonial pode enfrentar? A necessidade de expandir a ação colonial. Eles podem encontrar algum tipo de empecilho, tipo uma tribo hostil, uma tribo de bugres. Bugre é aquele índio que não se verga, que não aceita o contato, a colonização, o índio brabo, né? E ele reage de forma violenta. Portanto, essa tribo precisa ser eliminada. Ela é um empecilho, certo? Para vencer, aí vocês lembram, para vencer essa resistência do nativo, né? Tinham basicamente duas formas. Uma não tão violenta assim, que é a conversão, que usa a religião, a catequese cristã, e a outra que é na base do tiro e porrada mesmo, certo? Né? E esse camarada que sobreviver a essa violência, ele será escravizado. Essa é a questão. Portanto, podemos dizer que vai adentrar o território brasileiro uma milícia armada, violenta, pronta para eliminar ou escravizar essa tribo que reage ao avanço da colonização portuguesa. Esse é o sertanista de contrato, ou seja, ele mantém um contrato ou com a elite local ou com o Estado português para eliminar esse inimigo, né? Falei do nativo que reage, mas um outro alvo desse sertanismo de contrato, né, Domingos Jorge Velho, a maior expressão desse tipo de ação, certo? É a destruição de quilombos. Obviamente que nem a elite local, nem o Estado português, né, veem com bons olhos a formação de quilombos, áreas de resistência, né, de marginais da sociedade. Marginal não no sentido criminológico, no sentido sociológico, certo? Aqueles que viviam à margem daquele sistema colonial, certo? Lembrando que no quilombo não vive só negro, vive nativo, vive alguns brancos fugidos também, certo? Portanto, o quilombo incomoda. Se ele é uma área de resistência, por si só, isso já é um incômodo para a elite local, para o Estado português. Portanto, esse quilombo precisa ser eliminado, já que ele é uma sedução, né? Ele chama, ele convida para a fuga, digamos assim. Não é isso? Então, esse quilombo precisa ser eliminado e quem vai prestar esse serviço, né, violento, correto? É o sertanista de contrato, ou bandeirante de contrato. Tá? E tem um quarto tipo, alguns não consideram, mas alguns consideram, um quarto tipo de bandeirismo, que seriam as monções. Não monção naquela visão geográfica, né, de ventos que propiciam a risicultura no Sudeste Asiático,
Monção, na história, é uma expedição de abastecimento comercial de vilas e povoados do interior. Normalmente, eles utilizavam as estradas da época, né? Trilhas indígenas e principalmente os rios da região. O Tietê, o Paraná, o Paraguai, o Rio das Velhas, certo? Algumas dessas bandeiras chegavam até Cuiabá, certo? Mato Grosso. Portanto, no caso desse tipo de bandeirismo, a monção, ela é uma atividade de abastecimento comercial, de integração econômica, né? Normalmente, aquilo que nós falamos de interiorização. Correto, moçada? O que mais, Ronaldo? Aí vocês falam de consequências do bandeirismo, né? Uma é óbvia, que é a expansão territorial. Os bandeirantes não vão respeitar, como eu falei, a linha de Tordesilhas. Portanto, eles vão começar a ocupar áreas econômicas que até então, pelo tratado, pertenciam ao Império Espanhol. Certo? Eles vão permitir a anexação dessas terras. Portanto, o bandeirismo é importante para a história do Brasil. Né? E por isso é bem vista por alguns, né, que o bandeirante, na visão de alguns, é um herói, porque ele permite o quê? Ele permite a expansão do território, ele permite uma expansão econômica. Uma das consequências do bandeirismo é o ciclo minerador do século XVIII, certo? Então, tem uma rapaziada na história que fala, gente boa, né? Grandes feitos, heróis, você pega estátuas, né? Homenagem a bandeirantes, aí, principalmente do estado de São Paulo, claro, certo? Mas tem um outro lado, né? Dos historiadores, da rapaziada da história, que vai falar assim, não é bem assim, certo? Se você pensar no lado humano, se você pensar na questão moral, você está falando de atitudes, certo? Que trouxeram prejuízos para grupos, né, étnicos, para nativos. Vamos usar um termo bem tranquilo. Vamos dizer que depois da ação bandeirante, o contingente, né, o coeficiente de população nativa do Brasil diminuiu consideravelmente. Esse nativo ou está perdendo a liberdade, no caso do ciclo de preação, ou ele está perdendo a vida, no caso do bandeirismo de contrato. Então, tem uma rapaziada que fala, peraí, vamos pesar o troço e botar na balança, porque se tem um lado positivo da ação desses bandeirantes, tem um lado bem questionável. Certo, moçada? Bandeirismo. Assunto fácil de se entender na prova. Tá bom, galerinha? Abraço para todo mundo. Continue se cuidando aí. Valeu. Tchau, tchau.